Olá, amigos do canal Teatro Pirata. Estamos finalizando o ano de 2019 e eu tenho o enorme prazer de estar aqui com Iasca, Cássio, Zé Luiz, Luciana, que terminaram hoje, né, a última apresentação de A Moratória, um experimento com 3 atores. Isso. E aí agora eu vou deixar para elenco e direção falar um pouco a respeito desse processo e de todo o trabalho que eles tiveram. Desde já falo que, se der certo desse espetáculo entrar em cartaz novamente ano que vem, fica a recomendação, que é um espetáculo maravilhoso de se assistir. Com vocês. Obrigado, Salmers. Bom, vou começar falando um pouquinho do que é A Moratória. É um texto do Jorge Andrade, um dramaturgo brasileiro. Foi escolhido o texto pela Iasca, dentro de uma pesquisa que ela está realizando de um mestrado, investigando o método Stanislavski. Ela chegou em outra peça do Jorge Andrade, na verdade, quando a gente iniciou esse processo, que também era uma peça histórica. Histórica por quê? Porque o Jorge Andrade se dedicou a escrever peças que ajudam a contar a história do nosso país. Então ela chegou num texto que precisava de muitos atores. Como é uma montagem assim, é um estudo, uma pesquisa, a gente não tem lei de incentivo, não tem apoio nenhum. Então assim, ela foi convidando pessoas que quiseram abraçar esse projeto junto com ela, para que ela conseguisse finalizar esse trabalho que ela está realizando. E no primeiro texto que ela tinha escolhido eram muitos atores em cena. E até por isso, por questão financeira, de não ter cachê para pagar as pessoas, muitas pessoas não podiam dedicar esse tempo que foi dedicado aqui, de nós que estamos aqui, chegamos nesse processo final. Então assim, abandonou o primeiro texto do Jorge Andrade e entramos na Moratória, que é um clássico dele. Assim, todo mundo que fala de Jorge Andrade, o primeiro texto que vem à memória é A Moratória. É uma peça escrita para 6 atores, 6 personagens, 6 atores. Na dramaturgia ele cria esses 2 planos, que é um plano da cidade, um plano da fazenda. A história é narrada a partir dessas 2 perspectivas, dessa família. E para a gente conseguir contar essa história, a gente fez uma adaptação do texto, adaptação de cenas. Tem cenas que teriam mais personagens além desses 3 que contam a história. Tivemos que nos desdobrar também, fazer um esquema de coringagem. A gente focou muito nas relações da família. Então assim, todos nós temos um personagem fixo, mas também passamos pela Helena, por exemplo, que é a mãe. Todos nós fazemos a Helena. E outros personagens que a gente foi encontrando recursos para suprir a ausência desse personagem necessário na cena, mas que ajudasse a gente, que desse o suporte, a gente chama de suporte mesmo, o mecanismo do microfone, o vídeo, para que os atores que estão aqui conseguissem transmitir a mensagem, ou conseguissem atuar a partir dessa ausência de outros atores, outros personagens. Então, por isso que o nome da nossa peça recebe esse título, A Moratória, um experimento com 3 atores. Experimento por quê também? Porque a gente, à medida que esse encontro acontece com a plateia, a gente vai tendo insights. A gente está conseguindo contar a história com a ausência de metade do elenco. Então assim, a gente está bem aberto a experimentar a cada dia. Essa ideia do work in progress, process, que foi muito usado, né? Faz parte dessa nossa montagem que foi realizada aqui hoje, no Círculo Operário de Bermude. Isso. O texto moratória, quando você pega para ler, eu me recordo, ele te dá imagens naturalistas, até pela descrição do texto, né? E a montagem de vocês teve muita coisa que trouxe uma teatralidade mais de quebra, né? O próprio vídeo, a falta de atores e essa dobra, escrever na parede, relatar, estamos em tal lugar, agora vamos representar isso e já já vocês vão ver aquilo. Como que foi trazer essas características para uma montagem que textualmente, né, não quer dizer que para ser feita assim, mas que textualmente a primeira imagem que vem à sua cabeça é aquela coisa mais naturalista? Eu não diria naturalista, na verdade, Saunders, porque tem uma contradição entre forma
forma e conteúdo nessa dramaturgia do Jorge Andrade, porque ele tem, o assunto é o universo familiar, o drama, a crítica, o drama familiar, o conflito, crítica não, o conflito familiar, e a estrutura é épica, porque ele trabalha com dois planos, né? Agora, eu acho que o traço mais forte é o melodramático mesmo, né? E a gente ficou assim numa relação ambígua com esse melodrama. Em alguns momentos a gente tentava conter para dar conta de toda uma outra tradição de interpretação, que é o fundamento stanislavskiano, que é o objeto da minha pesquisa, né? E por outro a gente dava espaço para esse melodrama também se fazer emergir, aparecer, né? Então eu não diria que essa peça seja naturalista, assim, com esse naturalismo fechado, né, clássico, mas é uma peça realista, né, histórica, né, que dialoga com elementos épicos na sua estrutura dramatúrgica, quando ela faz esses quadros, né, e isso abre possibilidades de você fazer uma reescritura dramatúrgica dentro da própria estrutura da dramaturgia da peça. Foi o que nos permitiu, inclusive, mexer também, né? É uma peça muito repetitiva, claro, uma peça que foi escrita em 1954, outro tempo. Então ali os espaços, né, as pausas dentro da peça são muito maiores, o ritmo, o andamento da peça é mais lento. Então isso nós tivemos que alterar e que imprimir um outro dinamismo, até para dialogar um pouco com o ritmo mais acelerado que a gente vive hoje, né? Sim. Conversando com o Cássio antes de começar a gravar o vídeo, que assistindo, a gente percebe que a peça é longa, até porque, igual você citou agora, a gente já está mal acostumado, mas em momento algum ela se torna cansativa, e são 100 minutos, né? 100 minutos de 3 atores com energia ali no pico, por mais que não está naquele momento, mas que vocês estão ali, ó, no semblante. Então, e eu sei que o período de montagem foi curto, então foi um trabalho magnífico. E eu achei bacana no final, quando o Zé Luiz foi agradecer, a palavra que ele usou, resistência. E é um trabalho de resistência muito grande, né? Um trabalho de resistência quando você fala de tempo, que é muito engraçado que na contemporaneidade, com o advento da internet, as coisas são muito rápidas, né? Um videoclipe é 3, 4 minutos, né? Você vai pegar uma série, já estão vindo séries de 30 minutos, 28 minutos, se encerra, e a gente ficar 100 minutos. Também é resistir ao tempo e fazer um teatro que precisa de um tempo a ser contado, né? De uma história que necessita de um tempo a ser contada. E é muito interessante quando a gente tem um retorno das pessoas de que, eu não vi passar o tempo, né? Então é um momento do aqui, do agora, do que estamos fazendo agora, da arte nesse momento. Então eu acho que tem até uma resistência, não só uma resistência política, uma resistência histórica, mas tem uma resistência com o entretenimento da contemporaneidade, né? Que é tudo rápido e a gente está resistindo e contar uma história que precisa de um tempo para se contar. Por isso que quando você disse essa palavra, ela reverberou muito. Eu falei, caramba, resistência eu acho que é uma boa palavra. Resistência para manter essa energia, né? Resistência para enfrentar as adversidades, resistência para superar o momento. Exato. Foi o que ficou. É um cenário de hostilidade, né? Um dos temas e do que eu mais ouvi no mestrado na Colômbia assim, recomendado por vários professores, mestres que eu tive lá, é da urgência e da necessidade de nós contarmos as nossas histórias, de nós voltarmos o nosso olhar para a nossa história. E essa peça é um voltar para a nossa história. O que acontece, o conflito familiar que acontece aqui está no imaginário do brasileiro. Talvez não da juventude, dos adolescentes, mas do meu pai, do meu avô com certeza, né? E eu acho que o teatro serve como uma espécie de
de meditação de uma cultura, né? Eu não vou aqui fazer o elogio do teatro porque eu sou suspeitíssima, mas, cara, um país, uma cultura que não tenha teatro, que processo de reflexão essa cultura é capaz de fazer? O teatro é um processo de reflexão de uma cultura sobre si mesma. Então, assim, essa peça, mesmo os jovens aqui que não viveram isso, mas tem história dos pais, é uma história que está no imaginário das famílias. O familiar eles vivem, então por isso termina o espetáculo, eu te vi em casa. Exatamente. Né? Se reconhece. Se reconhece, né? Porque mesmo que não seja, não viveu o êxodo, né, a saída do ambiente rural para a cidade, mas a conflito, a briga com o pai, com a mãe, com os irmãos, isso acontece, o conflito familiar. Então ele é atual, ele faz as pessoas olharem para si mesmas, olhar para a sua história, para a sua família, né, para a sua vida, e isso é fundamental, assim. Então, assim, para além de tudo, né, a importância de nós voltarmos para os dramaturgos brasileiros, para a nossa história. Eu acho que ainda mais nesse cenário hostil, né, no cenário político que a gente está vivendo, de extrema hostilidade contra a cultura e a arte, mais ainda eu acho que é urgente que nós voltemos nosso olhar para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa cultura, e através do teatro e todas as outras ferramentas também, né? Essa peça é muito específica historicamente, ela trata de uma crise política, cultural, econômica, social que o Brasil viveu na virada dos anos 30, né? O Brasil, como país do terceiro mundo, sofreu as consequências assim, de maneira muito trágica com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, e esse momento foi aproveitado por quem tomava as decisões políticas naquele momento para dar um salto mesmo, a ruptura radical de passar para um universo agrário para o universo urbano. Todos aqueles valores patriarcais, né, que vigoravam até o final da década de 20 foram solapados com a crise do café e que tirou o Brasil, né, de um mundo totalmente agrário e lançou aí para um mundo urbano, de industrialização. Foi o primeiro surto de industrialização do Brasil. Então foi uma crise sem precedentes no Brasil, né? E que a nossa história, infelizmente, não quero ficar aqui tomando a palavra não, a nossa história é um ciclo recorrente de crises, mas essa foi muito mais fundamental e que mudou a paisagem do Brasil, né? Acho que a primeira, depois da vinda dos reis de Portugal em 1808 para cá, depois da vinda deles aqui, que tornou o Brasil, a colônia, a corte portuguesa, a crise mais radical foi essa dos anos 30 do século XX. Porque aí a gente tem a urbanização com a vinda da coroa portuguesa, né, que já urbanizou a queda, então agora vamos industrializar e vai encher as cidades mesmo, né? E a grande potência na época agrária, que era o café, né, era a grande potência, deixa de existir praticamente. A gente no processo tem uma história, né, que a Iasca trouxe, né, da queima do café, né? A Iasca conta que para não diminuir o preço do café, e tinha muito café em estoque, o governo queimou, né? Ficou queimando, ficou anos, não foi essa? 3 anos. 3 anos no queimando. Porto de Santos, mais de 78 milhões de sacas de café foram queimadas no curso de 3 anos. Então, assim, ele comprou tentando salvar alguns fazendeiros, né? Não foram todos. Alguns camaradas. Não deu para salvar todo mundo. Fica registrado que é um trabalho magnífico. Parabéns pela resistência, vamos usar a palavra. Feliz de te ver de novo, viu? E no que puder, conta com a gente, viu? Por enquanto a gente registra e faz uma divulgação. E o que a gente conseguir alcançar de mais vitórias... Eu queria falar só mais uma coisa. Que olha assim. Não, é que todo intento, né, eu sou assim, eu queria fazer um super agradecimento a esses 3 atores, eu nunca vou cansar de fazer isso. Tivemos atritos, tivemos brigas, teve dia que ninguém aguentava olhar pra minha cara, que não queria ver qualquer pessoa, menos eu na frente, eu reconheço, eu sei disso, a gente sente, né? A gente
sente. Essas coisas a gente Essas sente, coisas a gente né, velho? sente. Mas assim, eu tenho que fazer um agradecimento especial para eles, porque foram eles que aguentaram um tranco e ficaram comigo até o final, né? Porque assim, se não fossem eles, eu não teria uma peça para defender e para finalizar meu mestrado. Então isso não tem como pagar um negócio desse, não tem como pagar, entende? Acreditaram no projeto, entrava atriz, saía atriz, entrava ator, saía ator, e foram eles que ficaram. Então assim, eu não tenho palavras assim para agradecer realmente, porque o meu mestrado correu o risco de não ter sido finalizado e seria assim um desperdício, porque foram 2 anos de investimento, de ir para a Colômbia, foi um gasto também absurdo, que eu também não tenho para ficar gastando e jogando no lixo, assim, sabe? Eu vi, assim, realmente teve momentos que eu achei, cara, eu não vou conseguir fazer essa peça. Então assim, nós tivemos muitas dificuldades de toda natureza e ainda tentando trabalhar uma metodologia que é muito delicada, que é difícil, que não é simples, que leva tempo para os atores aprender, precisaria de um tempo de treinamento, que eles não tiveram que fazer o treinamento e já indo para a cena, entende? Então foi um tempo recorde de levantar o espetáculo, e com 3 atores que acreditaram no projeto, e eu sei que é importante para a vida deles também como atores, entende? Que também via que tinha potência esse método, que pode levar, projetá-los para um outro lugar, um outro patamar, como atores. Como atores, eu acho que eles, se tiveram um ganho, eles não vão sair desse processo do jeito que chegaram. Nem como ator, nem como pessoa. E isso para mim também é, assim, é muito compensador, entende? É muito compensador e eu fico muito feliz que nós estejamos aqui hoje. Agradeço muito vocês. Muito, assim, muitas soluções vieram deles, muitas soluções cênicas vieram deles, do jogo deles, que é também uma abertura que esse método dá, porque quem está dando a cara a tapa não é o diretor, são os atores. Então, eles têm que encontrar, eles têm que aprender a ferramenta, se apropriar dessa ferramenta, dominar essa ferramenta e ir para a cena. E eles, sabendo o objetivo do personagem, a situação, as relações de força dos personagens em cena, eles que vão descobrir as microações, eles que vão enriquecer com a experiência de vida deles. Então eu acho que para eles foi um processo muito duro, muito difícil, muito sofrido, mas também muito enriquecedor, da mesma maneira como foi para mim. E eu quero agradecer demais esses 3 aqui, pelo amor de Deus. Sem esses 3, eu não tinha nada. Obrigada. A gente agradece também a Yasca, mas acima de tudo também aos Sounders por possibilitar também esse encontro com o canal, para a gente poder divulgar nosso trabalho, as pessoas saberem que a nossa cidade produz e muito teatro, que as coisas que acontecem aqui são muito bacanas. Então assim, ó, se inscreve no canal do Sounders, manda seu número lá no WhatsApp e vamos movimentar a nossa cidade culturalmente, que a gente precisa disso para o nosso país. Vamos movimentar esse canal.